Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e é um prazer estar com vocês nesse evento organizado pelo Instituto Vencer o Câncer. Estamos em dezembro, mês em que se concentram as ações do Dezembro Laranja, e o objetivo aqui é fazer um bate-papo informativo sobre os diferentes tipos de câncer de pele, o mais incidente do país. Falaremos sobre prevenção, sinais e sintomas, diagnóstico precoce e também sobre as opções de tratamento. O evento faz parte Seja amigo do sol e da sua pele, se proteja, do Instituto Vencer o Câncer. Aproveito para avisar vocês que durante o mês de dezembro e janeiro, o IVOC vai compartilhar muita informação sobre esse tema, tanto nas redes sociais quanto no portal. O Instituto Vencer o Câncer é uma organização social sem fins lucrativos que tem como objetivo difundir assuntos relevantes para a saúde do Brasil e no mundo, informar, apoiar e acolher pacientes e familiares diante do diagnóstico e tratamento do câncer, dividir com a população informações relacionadas ao direito dos pacientes, prevenção, alimentação, atividade física, tratamento e medicina integrativa, sempre incentivando a busca por qualidade de vida. Eu queria agradecer a presença virtual de todos e aproveito para avisá-los que o nosso evento é interativo. Então, vocês podem enviar perguntas pelo chat. Elas serão respondidas ao longo do bate-papo. Antes de seguir, eu quero agradecer o apoio da Bristol Myers Squibb, da Novartis e da Sanofi. Agora, para fazer a abertura oficial do evento, eu tenho a honra de convidar o Dr. Antônio Buzaide, que não pôde estar conosco aqui hoje, mas gravou uma mensagem para vocês. Olá, sejam bem-vindos a esse super bate-papo entre o Dr. Rafael Schmerling, oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e Dr. Elimar Gomes, dermatologista e coordenador do Departamento de Dermatologia do Hospital BP Mirante. Para coordenar esse super bate-papo, nós temos Natália Cuminali, jornalista especializada em saúde. Sei que vocês vão adorar essa discussão. Sejam bem-vindos. Bom, com a mensagem do Dr. Buzaide, que nos deu as boas-vindas, eu queria apresentar também os nossos convidados de hoje. O Dr. Elimar Gomes, que é dermatologista e coordenador da campanha Dezembro Laranja da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD, e o Dr. Rafael Schmerling, oncologista clínico do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e presidente do Grupo Brasileiro de Melanoma. Muito boa noite, doutores, tudo bem? Doutor Rafael está mutado. Agora boa sim. Noite. Agora sim. Doutor Elimar, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem também. Bom, antes da gente começar o debate, eu acho que a gente está com um áudio vazando, mas enfim, antes da gente começar o debate, eu queria dizer o seguinte: vocês vão ter 5 minutos cada um para fazer uma introdução e depois a gente começa a conversar e tirar todas as dúvidas das pessoas. Eu vou começar com o doutor Elimar, por favor, doutor. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Natália, boa noite, Rafael, boa noite para o pessoal de casa. Eu estou muito feliz, hoje a gente está encerrando aí uma longa série de lives do Dezembro Laranja. Essa que é a campanha que eu estou coordenando nos últimos 2 anos, é uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é jovem, essa campanha só tem 7 anos, né? A gente, em comparação com campanhas dos meses anteriores, né, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que já estão na estrada há muito tempo, mas a batalha da Sociedade Brasileira de Dermatologia contra o câncer de pele, ela data do final da década de 90. Lá naquela época, a gente começou com um mutirão, né, de atendimento, uma vez no final do ano, justamente em novembro ou dezembro, e abria as portas de todos os serviços credenciados da Sociedade Brasileira de Dermatologia para a população que tinha alguma lesão suspeita naquele momento acessar o sistema de saúde. Essa campanha foi crescendo, o número de pacientes atendidos a cada ano tornou-se cada vez maior. Essa campanha ganhou
um prêmio do Guinness Book de maior campanha de atendimento médico em um único dia. E aí o tempo foi passando e há 7 anos a gente entendeu que precisava explorar esse assunto por um período maior, não só um dia de alerta, a gente precisava de um mês de alerta. Na verdade, a gente precisa de um ano inteiro de alerta aqui no nosso país. Mas o dezembro, que é o início do verão e que já tradicionalmente era o mês que abrigava o mutirão de atendimento, se transformou no Dezembro Laranja. E nos 2 últimos anos eu estou à frente dessa campanha. O ano passado a gente trouxe pacientes reais para a campanha, mostrou a problemática dos pacientes, tanto de carcinoma basocelular, quanto espinocelular, quanto melanoma, enfrentando essa doença, que muitas vezes pode parecer que é uma bobagem, uma lesãozinha na pele, muitos pacientes pensam isso. Mas quando se depara com lesões que vão progredindo e às vezes até se tornam metastáticas, descobrem que câncer de pele é coisa séria. E câncer de pele coisa séria é o lema da campanha desse ano, onde a gente trouxe crianças para falar sobre a doença, justamente porque a gente acredita que o hábito de se proteger da exposição ao sol, que é o principal causador do câncer de pele, tem que ser adquirido nessa fase. Eu agradeço o IVOC, sempre junto com a gente nesses últimos anos, espalhando essa ideia do Dezembro Laranja, e eu acho que a gente vai ter uma noite bem rica de discussão. Obrigada, doutora Elimar. Acho que a gente com certeza vai ter muito sobre o que conversar, né? Agora vamos ouvir o doutor Rafael. Doutor Rafael, por favor. Bom, obrigado pelo convite. O IVOC é um grande parceiro, sempre com ações muito ricas, muito úteis para os pacientes. Isso trazer essas discussões é sempre algo que enriquece o conhecimento das pessoas, e o conhecimento vai se traduzir aí em outros ganhos. Eu fico muito contente que agora nós, oncologistas clínicos, podemos até trazer alguma coisa nesse tipo de evento, né? Até muito pouco tempo, não tão pouco tempo, mas até 10 anos atrás, a gente não tinha muito a oferecer para a maioria dos pacientes nas fases mais avançadas da doença, e hoje essa história está mudando. Ainda que é sempre importante reforçar que, por mais modernidade que tenha, novas drogas, novas tecnologias, eu entendo que a essência do cuidado, e sempre tem sido a essência da campanha do Dezembro Laranja, focar na prevenção, no diagnóstico precoce, no conhecimento que as pessoas têm que ter a respeito da doença, para que elas possam, de fato, se cuidar melhor. Então, esse tipo de atividade, esse tipo de iniciativa é sempre muito bem-vinda para os pacientes e vai certamente contribuir hoje. Natália, acho que está sem som. Eu agora fiz o que todo mundo faz nessa pandemia, né? Esquece de ligar o microfone, já estamos acostumados. O que eu estava dizendo é o seguinte: agora, antes da gente seguir para a rodada de perguntas, a gente vai assistir o vídeo o depoimento da veterinária Tânia Conservani. Ela tem 38 anos e foi diagnosticada com melanoma de grau 4. Eu me chamo Tânia Raffanelli Conservani, tenho 38 anos e sou médica veterinária. Eu tive um melanoma, né, de grau 4. Ele iniciou na região subescapular e depois ele deu uma metástase no meu fígado. Na minha família, eu fui o primeiro caso de melanoma, né? Já existiram outros tipos de câncer, inclusive de pele, mas não melanoma. Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, porque era uma pinta, né, de nascença,
e ela estava se desenvolvendo de uma forma até bem rápida. Eu acabei indo ao médico porque um cachorro, né, que hoje é um dos meus cachorros, né, que é o Ice, ele acabou arranhando essa pinta e eu tive que parar no PS porque ela sangrava muito. E a hora que eu cheguei no PS, a médica que me atendeu falou assim: olha, isso não é normal, provavelmente isso é um melanoma. Depois, quando eu voltei para fazer a biópsia, para minha surpresa, 15 dias depois chegou o resultado e era um melanoma, já num grau até mais avançado. Meu chão, ele abriu, né? Eu fui buscar o resultado do exame, eu estava sozinha, e eu não conseguia nem ligar o carro quando eu saí do hospital, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha me separado há 15 dias, estava com 2 crianças que eram praticamente bebês. Eu fui pelo SUS, né, inicialmente, que eu estava sem plano de saúde. E os primeiros passos do meu tratamento, inicialmente, foi a remoção mesmo dessa pinta. Foi feita uma tomografia, ainda lá em Jaguariúna, e eu fui encaminhada para um oncologista clínico em Campinas, que foi aonde eu fiz a ampliação da margem cirúrgica e linfonodo sentinela, né? Foram removidos 2 linfonodos axilares. Graças a Deus não estavam com pontos de metástase, né? Mas infelizmente, 4 meses depois, eu tive o diagnóstico de metástase no fígado. E foi outro baque, foi outro choque. Ele até chegou a falar que não tinha o que fazer, né? Não tinha um tratamento que compensasse, não tinha um tratamento que eu iria reagir, porque o melanoma dificilmente ele reage à quimioterapia, e que meio que, assim, me condenou à morte, né? Tinha, na verdade, uma sobrevida, segundo esse médico de Campinas, de 6 meses a 1 ano no máximo. E a minha família não aceitou isso, né? E meu pai foi atrás de um oncologista clínico em São Paulo, e foi aí que nós chegamos até a Beneficência Portuguesa com o Dr. Rafael Aron Schmerling. A partir daí, né, começou o meu tratamento. Eu fiz quimioterapia inicial, essa quimioterapia que o oncologista clínico inicial falou que não respondia. Nela eu consegui já eliminar 2 nódulos. Foi realizado uma imunoterapia com Yervoy, né, e cujo eu tinha muitas reações, né, eu cheguei a ficar... a minha pele ficava assim muito vermelha, muito irritada, né? É uma reação comum da imunoterapia, inclusive. E tive também uma hipofisite, a qual eu fui obrigada a conviver com dores de cabeça durante 2 anos, acordar e dormir com dor de cabeça por causa dessa glândula inflamada no cérebro. Só que o que aconteceu? Eu cheguei num estágio ao qual meu organismo já não reagia mais ao Yervoy, e meu tumor voltou a crescer, né? E cheguei a ter 10 centímetros de tumor no fígado. Daí o Dr. Rafael me chamou e falou que infelizmente ele teria que estar parando, né, com o Yervoy, porque eu não estava mais reagindo, mas que eu tinha a opção de tomar uma pílula ou então eu esperar uma medicação que estava para ser aprovada pela Anvisa, que é o nivolumab. Eu tive que conter minha ansiedade. Ou eu tomo essa pílula que vai fazer com que esse nódulo que cresceu murche, né? Só que de certa forma eu vou ficar resistente a outros medicamentos. Ou eu espero 4 meses sem tratamento, correndo o risco de o negócio tomar uma proporção ao qual não tenha mais controle realmente, né? E tive que assim, me decidir, foi muito difícil. E eu decidi esperar. E quando a medicação chegou, ele nos ligou e eu iniciei com o nivolumab. E já nos primeiros 6 meses,
o tumor já começou a regredir. Então nós vimos que realmente ele estava sendo um tratamento muito eficaz. Só que nesse termo que eu assinei inicial para fazer parte dessa medicação experimental, eu não poderia engravidar, né? E o protocolo de tratamento seriam de 2 anos a 2 anos e meio. E o que aconteceu? Eu, após 1 ano e meio de tratamento, eu engravidei da Antonella. Como, né, o paciente oncológico é um paciente de risco para a gestação, né, e precisa ser interrompido todos os medicamentos para que não afete o bebê, existe até a possibilidade da mãe estar optando em fazer um aborto. E isso foi cogitado por todos os médicos, pela minha família, menos por mim, né? Porque a partir do momento que eu descobri que estava grávida, para mim, Antonella já viria, não tinha essa possibilidade, mesmo que eu tivesse que dar minha vida. Daí, infelizmente, eu tive que parar o tratamento, né? E a Antonella já tinha recebido, na verdade, pelo menos umas 6 doses do nivolumab. Então a gente também não sabia se isso iria afetá-la. Ele geraria um descolamento de placenta precoce, né? Então não era teoricamente para eu ficar tão animada com essa gestação. Eu tinha muita dor, né? Tive sangramentos, eu tinha muita falta de apetite. Virou meio que assim uma meta mesmo de vida, trazer a Antonella à vida, né? Não sendo egoísta e pensando assim, o que será dos meus filhos, né? Dos meus outros 2 filhos, o Enzo e a Sofia. Não, de forma nenhuma. Porque em nenhum momento eu deixei de pensar neles. Só que eu pensava assim, o Enzo e a Sofia, eles já nasceram. A Antonella, ela corre o risco de ou ela não nascer, né? Ou eu não conseguir resistir, ela ficar sem mãe, né? Das duas não conseguirem, né? Então eram muitos riscos ali para lidar. Então eu tinha esse conflito interno dentro de mim. Mas graças a Deus, com muito repouso, através de medicamentos, a Antonella nasceu. Ela queria nascer desde os 4 meses, né? Eu tive que tomar uma medicação, ficar de repouso para que ocorreria um descolamento de placenta. Ela estava tão colada à minha placenta, agarrada, que a médica teve que fazer uma ressecção através do bisturi para descolá-la do meu útero. Tá? E, inclusive ela nasceu até com uma marca aqui na região, né, do cóccix, de tão coladinha na minha placenta que ela estava. Ela não queria sair de jeito nenhum. Eu acho que, diante de tudo que aconteceu, ela tinha que vir mesmo, né? E ela se agarrou ali e falou assim, eu vou nascer de qualquer jeito, eu não vou embora. Com 6 meses eu comecei a ter muita contração, e mesmo assim eu consegui levar essa gestação até os 8 meses. Então ela nasceu com 8 meses e pouquinho, mais ou menos, né? Ela, teoricamente, né, pelos ultrassons, estava tudo bem, ela não tinha alteração nenhuma, tá? Só que no momento do parto, né, ela não chorou, ela nasceu bem roxa, pequenininha, e eu só vi o médico levando ela direto para o oxigênio. Então aquilo me gerou muito medo, porque ninguém queria falar o certo, se ela estava bem, se não estava, só falavam, não, vamos esperar, espera, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, né? E a minha vontade era de levantar da cesárea, ainda, né, sem os médicos terminarem a sutura. Eu tinha vontade de sair daquela mesa e sair correndo e ver minha filha.
Eu fiquei sem tratamento durante 7 meses. Eu fiquei sem fazer as tomografias que eu precisava fazer a cada 4 meses. Então, por todo o contexto, né, que eu estava com esse nódulo super desenvolvido, quando eu engravidei, todo mundo esperava que o negócio tivesse tomado uma proporção que já não seria mais reversível. Né? Então eu terminei eu terminei o parto da Antonella e fui encaminhada para fazer uma tomografia, e daí que veio a surpresa para todos, né? Esse tumor de aparentemente quase 10 centímetros, né? Ele reduziu e baixou para 3,6 centímetros, mesmo sem tratamento. Eu utilizo protetor solar, né, frequentemente. Faço esse cuidado também com os meus filhos, né, que eu acho que o terror maior de uma mãe, de um pai, é saber que o seu filho pode ter uma doença a qual você já passou, né? E é uma coisa que a gente não espera, né? Você ter um diagnóstico de câncer com 32 anos, sendo que você tem uma vida pela frente. Logo após o meu diagnóstico, eu não utilizava mais nem decotes, eu vivia sempre coberta, eu fiquei um pouco neurótica. Hoje eu já não sou mais tão neurótica assim, né? O que não quer dizer que eu não me cuide, porque o protetor solar está sempre na minha bolsa. Então essa daqui é a Antonella, a famosa Antonella, né? A famosa Antonella. Emocionante, né? A história da Tânia e de todas as reviravoltas que aconteceram durante o tratamento dela. Acho que para começar o nosso papo e pegando um pouco a história da Tânia como inspiração, queria já perguntar para o Dr. Rafael. A Tânia, ela contou que foi o primeiro caso de melanoma na família dela. E aí, acho que para a gente começar falando de melanoma, né, assim, dos tipos de câncer de pele, qual que é o percentual de melanoma? A gente sabe que o melanoma é o mais grave. E aí, uma outra pergunta, talvez, para a gente introduzir, é qual que é o motivo disso, né? Se tem alguma relação com genética, se tem a ver que se você teve histórico na família, você tem mais risco, ou também tem a ver com exposição solar. A Tânia, ela vai contando um pouco a história dela, né, doutor Rafael, e aí a gente fica com essas dúvidas muito em relação ao melanoma. Bom, então, a gente sabe que existe essa relação da exposição dos raios ultravioletas com a formação do melanoma. E a nossa pele, em teoria, ela é preparada para se proteger do sol, só que nós, humanos, não somos todos iguais. Então, vão ter pessoas com a pele mais protegida, mais preparada para receber esse sol e evitar que se forme o tumor, e pessoas que vão ter a pele mais suscetível. Então, quanto mais clara a pele, mais suscetibilidade. Daí já vem o conceito que, assim, se você tem uma família que as pessoas têm pele clara, você já tem o risco das pessoas, em geral, terem isso. É diferente do que acontece com síndromes genéticas, em que existe um gene que está sendo transmitido entre os familiares, e esse gene leva a uma chance muito maior da formação de um tipo de câncer, no caso aqui o melanoma. Isso existe, é uma fração pequena dos pacientes, da ordem dos 5%. Certo? Então, são duas coisas diferentes. Existe aqueles pacientes que são famílias com um número maior de casos de melanoma e que a gente talvez não ache um gene, mas os filhos, os descendentes vão ter um risco um pouquinho maior. Uma coisa diferente, aí está mais relacionada, então, aqui pessoas da mesma família podem ter a pele mais clara, é relativamente comum a gente ouvir
uma pessoa que tem um melanoma, que teve um pai que teve um carcinoma espinocelular e outro parente que teve um vasocelular. Esses tumores entre si não têm uma relação genética habitual. Até existem síndromes super raras relacionadas a isso, mas não é a rotina da grande maioria da população. Perfeito, então ficou super claro. Agora eu passo para o doutor Elimar para a gente falar um pouco do câncer de pele de modo geral, né? A gente sabe que são cerca de 180 mil casos diagnosticados por ano, sendo o câncer de pele o tipo mais comum de todos os tipos de câncer que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente sabe que um dos principais riscos, né? Acho que o principal risco é a exposição solar, e a gente vive no Brasil, que é um país tropical, que tem regiões que tem sol o ano inteiro e o tempo todo as pessoas expostas, e acho que a pergunta, e a gente está prestes, né, a entrar no verão e as pessoas irem para a praia e se expor ao sol, justamente por isso a gente está no dezembro laranja, e acho que a pergunta é como é possível se proteger do câncer de pele? É importante a gente destacar, antes de falar da proteção, que o câncer de pele é uma confluência de fatores, né? Você precisa ter fatores de riscos pessoais, né? Então, você precisa, por exemplo, de uma pele clara, né? E você precisa de uma exposição ambiental associada. Então, só que vão existir pessoas com muito mais fatores de risco, então vão existir pessoas muito mais propícias ao desenvolvimento do câncer de pele, e esses riscos vão se acumulando. O Rafael comentou do risco familiar, mas existem famílias de alto risco, como ele disse, né? Mas existem pessoas de alto risco. E o interessante do vídeo é que ela conta justamente de um desenvolvimento de um melanoma a partir de uma pinta que ela tinha de nascença. Então, as pessoas de pele clara, com muitas pintas, elas têm um risco ainda mais aumentado do desenvolvimento do melanoma. E se essas pessoas forem expostas ao sol muito frequentemente, tiverem episódios de queimadura solar na infância, esse risco vai se tornando cada vez maior. Então, se a gente tem um número tão grande de câncer de pele, isso também se deve ao fato que as pessoas de alto risco desenvolvem muitas lesões, porque toda a pele está exposta ao risco ambiental, né? Então, nosso rosto, por exemplo, está exposto cronicamente ao sol. E aí a gente passa a desenvolver lesões de carcinoma basocelular, espinocelular, e às vezes as lesões de melanoma, que são mais raras, justamente por conta do dano cumulativo provocado pelo sol. Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em reduzir o número de casos de câncer de pele em uma determinada população, em duas estratégias, né? A primeira é a redução do dano provocado por aqueles tumores que vão surgir naquela população. Isso chama diagnóstico precoce. As pessoas que hoje têm 40, 45 anos, que é a minha idade, não tinham na infância a opção de usar protetor solar. Não existia, né? Então, na prática, a gente foi muito exposto a eventos de queimadura solar e tudo mais. Isso ficou como registro na nossa pele. Então, a gente pode desenvolver essa doença. Ou seja, se a gente for pensar numa estratégia para reduzir o número efetivo de lesão, que é o que a gente chama de prevenção primária, a gente tem que começar cedo, tem que começar na criança, tem que criar o hábito de redução à exposição lá na infância. Do outro lado, a gente tem o diagnóstico precoce das pessoas que já fizeram essa exposição. Mas esses dois fatores também cruzam, porque mesmo pessoas que já tiveram uma exposição intensa na infância, se elas assumem o hábito de se cuidar na idade adulta, né, então passam a usar o protetor solar todos os dias, passam a não ter novos eventos de queimadura solar, elas também vão ter uma redução de risco. É lógico que essa redução não é tão grande quanto a gente evitar a exposição na infância. Então, todos esses fatores têm que ser pensados e a gente tem que ter sempre estratégias de curto e longo prazo para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida e para combater o câncer de pele também.
Doutor Elimar, você estava falando e eu estava já imaginando o que acontece hoje quando a gente vai para a praia, né? A gente vê muita criança já usando aquelas roupinhas, né? As roupinhas que ajudam ali a proteger do sol, e antigamente não era isso. Então, pelo que eu entendi do que você disse, se a gente não se cuidou ali durante a infância, que deveria ter se cuidado, mas começa a se cuidar a partir de agora, não quer dizer que está tudo perdido, certo? Não, muito pelo contrário. É lógico que se a gente for voltar mais tempo no tempo, Natália, né, e for lá para Copacabana na década de 1920, nessa época as pessoas tomavam sol na praia de chapéu e as roupas de banho cobriam quase todo o rosto. Depois que a gente assumiu que o bronzeado era uma coisa bonita, né, saudável, né, ou da moda, né? E aí o impacto foi uma crescente câncer de pele aos longos desses anos todos. O que a gente precisa fazer hoje é reforçar que essa proteção deve começar na infância. Mas quem não teve opção e que pode começar a cuidar agora, também vai ter um impacto importante na redução de risco. Perfeito. E agora, doutor Rafael, o doutor Elimar, ele mencionou a questão do diagnóstico precoce, né, como sendo uma das formas. Eu queria entender qual que é a importância do diagnóstico precoce para o melanoma. A Tânia, também usando ela aqui de exemplo, ela disse que diagnosticou um melanoma grau 4. Também, o que isso significa? Significa que ele já estava muito avançado? Então, para todo tumor, e o melanoma não é diferente, quanto mais precoce você identificar e você tratar, melhor vai ser a chance de cura. Para todo tumor, o melanoma não funciona diferente. O que eu entendo que a Tânia estava se referindo é que uma das formas da gente identificar ou medir o risco do melanoma é a profundidade que ele vai fazendo na pele. Então, na medida que o melanoma cresce, ele se aprofunda, e aí a gente tem algumas marcas, e aí a gente gradua em 1, 2, 3 e 4, tá? Mas, basicamente, isso é medido em milímetros, né? Um patologista, que é o médico que faz a biópsia, nos dá essa informação para que a gente consiga definir. E aí, nas doenças muito precoces, a gente vai conseguir restringir o tratamento, por exemplo, à cirurgia somente. Pacientes que têm uma doença mais avançada vão, eventualmente, precisar fazer mais exames. No caso do melanoma, além da cirurgia, vai precisar, eventualmente, pesquisar gânglios de drenagem, eventualmente exames mais sofisticados, e aí passa até surgir uma discussão de tratamentos adicionais à cirurgia, o que não acontece na doença de baixo risco, na doença que foi diagnosticada mais precocemente. E doutor Rafael, é comum pegar pacientes que chegam ao consultório com um melanoma um pouco mais avançado, que poderiam ser detectados antes? Olha, no meu consultório, normalmente chegam os pacientes com a doença mais avançada, no do Elimar, menos avançados. Mas acho que talvez um exemplo bem interessante para esse tipo de pergunta, né, para essa pergunta, é o que a gente viu na pandemia. Não foi incomum ver pacientes com lesões avançadas que falaram, olha, isso aqui no começo do ano já estava assim, e eu fiquei com medo de procurar um médico, eu não sabia se eu deveria ir ao médico ou se eu ficava isolado em casa, e não foi incomum ver pacientes que assistiram os seus tumores crescendo durante a pandemia, né? Então, sem dúvida, existe a possibilidade para cada pessoa de diagnosticar precoce, mais precoce pelo menos. E acho que é isso que eu quero falar, então, agora com o doutor Elimar, né? Quais são os sinais, né? Como que a gente sabe que tem que procurar o dermatologista e talvez seja ali uma consulta anual ou alguma coisa que está acontecendo de diferente no corpo e que tem que ser um sinal de alerta? Eu acho que para definir isso, antes de ver o sinal de alerta, a gente tem que conhecer os riscos de cada um, né? Aquilo que a gente estava falando. Então, por exemplo, se você tem pele clara, olhos claros,
cabelos ruivos ou cabelo loiro, né? Se tem histórico de câncer de pele na sua família, né? Se tem muitas pintas, e se teve queimadura solar na infância, talvez valesse a pena você consultar um dermatologista, mesmo sem nenhum sintoma. Porque aí você ia ser submetido a um exame completo da sua pele, todas as suas pintas seriam avaliadas, e provavelmente aí realmente a gente conseguiria um diagnóstico muito precoce. E é justamente nessa fase, como o Rafael disse, que o melanoma não se aprofundou ainda na pele. Se ele não se aprofundou, a chance dele produzir metástase é extremamente rara, baixa, né? Se ele estiver bem no comecinho, né? Porque ele não vai ter chegado perto dos vasos sanguíneos, dos vasos linfáticos, tá? Por outro lado, a gente também tem que avaliar alguns sinais que o melanoma apresenta que qualquer pessoa pode suspeitar de melanoma. O câncer de pele está acessível para todos nós, né? Ele está na pele, ele está visível, né? Então, mesmo se você não tem nenhum desses fatores de risco, mas se de repente, por exemplo, aparece uma pinta no seu corpo, essa pinta está tendo um crescimento progressivo, ela tem um formato assimétrico, um lado dela é muito diferente do outro, as bordas são irregulares, ela tem múltiplas cores, ela está crescendo, né, e crescendo rápido, isso é um sinal de alerta para melanoma, né? E isso também difere as nossas pintas de nascença, as nossas pintas comuns, das pintas suspeitas de melanoma, né, essas características que eu citei. Porque as nossas pintas comuns, geralmente elas são arredondadas, são simétricas, têm uma cor só, né, elas crescem muito lentamente de forma uniforme, tá? Isso a gente focou muito no melanoma. É muito importante falar mesmo do melanoma, porque ele é o de maior gravidade, né? Então, o diagnóstico precoce aí faz toda a diferença, né? Porque o diagnóstico precoce, nesse caso, salva vidas. Mas tem um ponto importante. Os carcinomas, né? E aí a gente fala de carcinoma basocelular, 70% dos casos, e os carcinomas espinocelulares, por volta de 20% dos casos, são os mais comuns, né? Totalizam aí, como somando, 90% dos casos. Esses tumores, eles têm uma capacidade de invasão, então o crescimento deles em direção às camadas mais profundas da pele, geralmente é um pouco mais lento. Isso não significa que ele não aconteça, ele só é mais lento. Ele dá-nos oportunidade de dá mais tempo para a gente diagnosticar, tá? Mas esses tumores também podem ser bastante agressivos, né? Uma lesão pequena aqui na ponta do nariz, só de fazer o tratamento dessa lesão já vai deixar uma sequela naquela região, né? E aí a gente precisa também saber identificar os sinais suspeitos desses tumores, né? Para o basocelular, a gente sempre diz assim, é uma bolinha meio esbranquiçada, brilhante, que está em crescimento, e às vezes a gente enxerga umas pequenas veias na superfície, ou uma cicatriz que está crescendo e que você não machucou aquela região, tá? Então você nunca teve uma catapora, nunca teve nada, e de repente aparece uma coisa que está brilhando, parecendo uma cicatriz e está crescendo. Isso é o carcinoma basocelular infiltrativo, é o mais agressivo entre os basocelulares. Já para o carcinoma espinocelular, a gente tem que estar atento às feridas que não cicatrizam, e aí o tempo é 4 a 6 semanas, tá? E também ficar atento às verrugas avermelhadas, dolorosas, de crescimento progressivo. Então, com esses sinais, né, os das pintas e essas outras lesões que eu comentei agora, a gente consegue fazer suspeita, qualquer pessoa sabendo disso consegue suspeitar. E aí o próximo passo é procurar o dermatologista para saber o diagnóstico real daquela lesão. Estou ouvindo e lembrando da história da Tânia, que ela disse que uma das coisas que fez ela suspeitar foi uma pinta que não parava de sangrar, né? Isso também é um indício. Ela comentou um fato interessante, né? Que machucou depois que o cachorro dela mexeu na lesão, né? A gente tem um estudo científico de cachorros treinados para identificar melanoma, viu? Que interessante. Então, muito interessante. Eu fiquei muito curioso com a história dela. É uma história difícil, né? Uma história de vida, uma história que quebrou várias barreiras, mas foi muito curioso o cachorro dela ter machucado essa lesão.
E doutor, só para ficar assim claro, quando a gente fala de pessoas que se enquadram em todos esses critérios, né? Uma pessoa que tem a pele clara, que tenha se exposto ao sol com queimaduras durante a infância, que tenha bastante pinta pelo corpo, enfim, que se enquadra em tudo isso. Ela tem que ter esse acompanhamento com o dermatologista, independente dela ter ou não pintas suspeitas, e daí o dermatologista ele faz um acompanhamento, é isso? É como se ele sempre fizesse ali um rastreamento. Isso. É importante a gente ressaltar, antes disso, que todo mundo pode ter um câncer de pele. Qualquer cor de pele, você pode ter uma lesão. E o sol é impactante também para todos os tipos de câncer de pele, né? Para todas as pessoas e para todos os tipos de câncer de pele. Por exemplo, nos negros, a gente tem alguns casos de melanoma na palma da mão, nas unhas, que são bastante frequentes. Mas voltando para as pessoas de alto risco, né? Os branquinhos, que tiveram queimadura e tem muitas pintas, eles precisam de uma avaliação frequente do dermatologista. Essa avaliação frequente não é só uma consulta simples que a gente olha, né? Na verdade, a gente vai olhar esse paciente, fazer o exame visual. Depois disso, a gente vai examinar cada uma das pintas com um aparelhinho chamado dermatoscópio. É uma lente de aumento com um tipo de luz que separa as cores das pintas, e a partir dessa separação das cores, a gente consegue identificar as lesões suspeitas, mesmo no seu estado muito inicial. É lógico que tem algumas pessoas que têm uma quantidade muito grande de pintas, né? E aí a gente precisa de alguma técnica para poder ter um acompanhamento mais seguro dessas pessoas. O que a gente faz? A gente faz um negócio que chama mapeamento corporal total e dermatoscopia digital. A gente faz fotos do corpo inteiro daquele paciente, depois com esse dermatoscópio ligado no sistema digital, fotos de cada uma das lesões. E isso vira um book do paciente. Depois de um certo tempo, ele volta, um novo exame é feito, todas as pintas são refotografadas, e a gente vai perceber o que mudou, né? Existem algumas mudanças que são caracterizadas como mudanças benignas, então a gente não precisa se preocupar. Existem outras mudanças que, apesar de serem muito discretas, são, fidedigno que aquilo é um melanoma. Então aquela lesão pode ser retirada, deve ser retirada, né? Isso é uma coisa importante, porque você vai tirar as lesões muito iniciais de melanoma e vai diminuir a retirada desnecessária de quem tem muitas pintas, porque não é legal, né? Você, sempre que tirar uma pinta, vai ter uma cicatriz. Então, se a gente tem um jeito de reduzir risco, né, e retirar a lesão precocemente, isso é ótimo. Além disso, a gente ainda tem disponível alguns exames que podem até simular uma biópsia virtual. Existe um exame que chama microscopia confocal, que a gente usa um aparelho de laser, esse aparelho é colocado sobre a pinta e ele faz uma leitura das camadas da pele para procurar células características de melanoma. Então, isso a gente pode, até sem cortes, conseguir identificar se aquela lesão é altamente suspeita, e aí promover a retirada. Não tem jeito, né? No final, a gente sempre vai ter que retirar a lesão para confirmar o diagnóstico e fazer a medida da espessura, que foi aquilo que o Rafael disse, a profundidade da lesão. E essa graduação, essa profundidade, vai determinar no melanoma todos os próximos passos do tratamento. Se basta a cirurgia, se tem necessidade de investigar a doença metastática à distância, se tem necessidade de entrar com medicamento, além da cirurgia e assim por diante. Perfeito. Doutor Rafael, doutor Elimar estava explicando muito como a tecnologia ajudou nessa questão do diagnóstico, né? Imagino que nem sempre a gente teve acesso a todo esse tipo de equipamento para fazer diagnóstico precoce. Agora, eu também sei que os tratamentos evoluíram bastante, e especificamente para melanoma, a imunoterapia, até como a Tânia apontou ali no depoimento dela, é muito utilizada. A gente já pode falar de cura para melanoma com esse tipo de tratamento? Acho que seria legal ter um panorama geral, né, do que tem disponível em tratamento e qual que é o papel da imunoterapia nesse sentido. Então, vamos falar de imunoterapia, mas lembrar que existe uma outra estratégia chamada terapia-alvo, tá? Então, se quiser, a gente fala disso a seguir. Quando a gente está falando de imunoterapia, o que nós estamos falando? São remédios que não vão atacar diretamente o câncer, eles vão tentar ensinar o sistema imune
a atacar o câncer. Por que se precisa ensinar o sistema imune? Em teoria, o sistema imune reconhece tudo aquilo que não nos pertence, mas ele tem que reconhecer aquilo que nos pertence, como se fosse um porteiro. Então, por quê? Porque o nosso organismo não pode atacar as nossas próprias células, ele não pode atacar a comida, não pode atacar aquilo que nos é importante, e tem que nos defender daquilo que nos agride. O tumor, os tumores, eles nascem a partir de células que são nossas. Então, eles, de certa forma, conseguem enganar o sistema imune, porque o tumor não nos pertence. Mas como ele tem várias das nossas proteínas, várias das nossas características genéticas, ele consegue passar despercebido pelo sistema imune. Os remédios mais modernos que nós temos utilizado são justamente para interferir nisso. Eles vão tentar deixar o sistema imune, vamos dizer assim, mais arisco, e ele vai acabar ficando mais alerta e percebendo o tumor para conseguir agredir o tumor. Qual é o preço que nós pagamos por isso? Na hora que a gente deixa ele mais arisco, ele começa a atacar tecidos nossos mesmo. Então, quando a Tânia falou, olha, eu tinha problema de pele, eu tive uma hipofisite, esses foram fenômenos que ela teve do sistema imune agredindo a pele dela, a hipófise dela, e o outro remédio atacaria a placenta dela. Então, por isso não seria compatível com a vida, né? A gestação não seria compatível. Então, a gente tem essa questão. Mas também o que fica bem claro na história dela é que, eventualmente, para alguns pacientes, esse aprendizado do sistema imune vai ser perene. Você vai ligar a chave, ele vai melhorar e ele vai ficar esperto para sempre. E aí esse controle do tumor se torna perene. Para tirar a palavra cura da gente é difícil, né? Os pacientes dizem que eu estou curado, a gente tem um pouco de pudor em usar essa palavra, mas essa é a nossa expectativa, sim, que alguns pacientes sejam curados, mas eu sempre digo, porque para tirar a palavra curado da gente, tem que estar sem doença, sem remédio, sem precisar de exame. Então, a gente é bem cuidadoso com esse termo. Um ponto importante, né, Rafael, é que esses pacientes que já tiveram um melanoma, né, eles podem ter chance de ter uma nova lesão, né? Então, mesmo que você fique curado do seu primeiro melanoma, o seu acompanhamento não vai deixar de existir, né? Porque, como eu disse, a pele foi exposta por completo aos riscos, né? Então, é melhor que, se você, por acaso, vier a ter um segundo melanoma, um segundo câncer de pele, que ele seja reconhecido ainda mais cedo, né, e que o tratamento seja ainda mais leve, né, independente do que fase que você fez. O Elimar traz um ponto importante, Natália, acho que vale a pena chamar a atenção. O que eu estava falando agora era para doença muito avançada. E no início, alguns pacientes vêm conversar com a gente porque ele fala assim, olha, eu tive esse diagnóstico de melanoma bem fino, meus médicos falaram que o risco era muito baixo, mas eu quero ver um oncologista, eu quero fazer um exame, eu quero fazer uma tomografia, um PET scan, que não precisa. E muitas vezes a gente fala, olha, a radiação desses exames vai ser pior do que a chance de você ter uma recaída. Mas a recaída daquele melanoma, porque mesmo que o paciente não precise de um PET scan para acompanhar, ele vai precisar do acompanhamento dermatológico. Porque esse sim, a chance dele ter um novo melanoma para aquele paciente que teve uma doença de baixo risco é muito maior do que uma metástase. Então, essa é uma responsabilidade muito grande. E o que faz parte, então, do arsenal terapêutico, assim, se a gente puder sumarizar em relação ao melanoma, né? Independente do momento do diagnóstico, se começa com a cirurgia e aí em determinado momento, o que mais faz parte?
Então, o tratamento principal do melanoma é a cirurgia, a gente não tem dúvida disso. Então, a cirurgia, em geral, é feita uma biópsia, que a lesão é removida de forma mais econômica, porque ali o papel é fazer o diagnóstico e medir a tal espessura que vai definir os próximos passos. Aí, uma vez feita essa biópsia, a gente conclui a lição de casa com uma cirurgia que vai remover aquela cicatriz. Então, na maioria das vezes, isso poderia já ser suficiente. A depender da profundidade, existe um pequeno procedimento que é feito junto com a cirurgia, que é o que nós chamamos de pesquisa do gânglio sentinela. O cirurgião vai injetar uma substância que vai marcar um gânglio. Então, por exemplo, se o melanoma é no braço, esse gânglio deve ser na axila. Se for na perna, esse gânglio vai ser na virilha. E a ideia é que nós identifiquemos um gânglio, se houver espalhamento para gânglios, que nós identifiquemos qual o primeiro gânglio a ser comprometido. Então, se aquele gânglio estiver comprometido, a gente vai entender que existe um risco maior da doença voltar. Então, esse procedimento ele não é tanto para tratar, mas ele é para definir a magnitude, o tamanho do risco da doença voltar. E se nós entendermos, com uma composição grande de informações, se nós entendermos que o risco é suficiente, existe a possibilidade de um tratamento complementar à cirurgia, que é o que nós chamamos de tratamento adjuvante. Tem duas estratégias: imunoterapia, que é o que eu já falei para vocês, mencionei como funciona, e o que nós chamamos de terapia-alvo. No comecinho da nossa conversa, o Elimar falou que assim, a gente precisa de várias mutações para fazer o câncer. E as mutações eu gosto de explicar como se fossem engrenagens de um relógio. Essas engrenagens, na maioria dos cânceres, você precisa ter várias engrenagens doentes para formar o câncer. Mas em algumas situações, uma engrenagem específica já pode fazer um estrago muito grande. No melanoma, 40% dos pacientes têm um gene alterado, não é o gene da pessoa, é o gene do tumor, chamado BRAF. E esse BRAF, quando ele está alterado, quando ele está doente, é uma engrenagem que gira enlouquecidamente. E para isso foram desenvolvidos remédios que bloqueiam essa engrenagem para o tumor entrar em colapso. Então, no cenário do paciente já operado, mas que o risco é alto, eu posso usar a imunoterapia, mas eu também posso utilizar a terapia-alvo para aqueles pacientes cujo tumor tem o BRAF alterado. E, lógico, para a doença metastática, a doença que já voltou, nós temos essas ferramentas como passos iniciais do tratamento. Perfeito. Mara, a gente estava falando muito especificamente até agora sobre tratamento para melanoma, né? E para os outros tipos de câncer de pele não melanoma, como que é o tratamento? Aí, sem dúvida, a cirurgia, ela passa a ser o alvo principal do tratamento, né? E aí a gente tem que pensar que o tratamento desses tumores, o mais importante é garantir que durante a cirurgia o tumor tenha sido retirado por completo, né? E que a gente tenha absoluta certeza que todas as margens, então toda a região onde a gente fez o procedimento cirúrgico, não havia mais presença de tumor, né? Para isso a gente usa uma série de técnicas, né? Então tem alguns procedimentos realizados durante a cirurgia, que a gente pega o material, o pedacinho de pele do paciente, faz um exame naquele momento, através de uma técnica de congelação da peça, e analisa no microscópio ali se o tumor saiu por completo. Existem algumas formas de fazer isso, uma forma muito precisa é a cirurgia micrográfica de Mohs, onde a gente consegue ter uma avaliação total da região aonde foi removido,
e um mapa cirúrgico que ele mostra exatamente aonde o tumor está comprometendo. Então, se você vai dar margem cirúrgica e você vai tirar o tumor se ele está crescendo, normalmente o paciente fala que o tumor tem raiz, então se essa raizinha está indo só para um lado, você vai identificar para onde está indo, né, o carcinoma basilar, aquele crescimento, e a gente garante a remoção daquele tumor por completo, sem ter um exagero na retirada de pele, porque aí você consegue, além de curar o paciente, né, além de reduzir a chance muito próxima do zero daquele tumor voltar, um resultado estético legal após o tratamento. Isso vale para carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular, tá? Então, a cirurgia bem feita, bem realizada, removendo o tumor por completo, garante um índice de cura muito alto. O problema é que, muitas vezes, essa cirurgia, esse paciente foi diagnosticado num momento tardio, né? Então, que esses tumores já são muito grandes, e onde a cirurgia seria extremamente mutilante, né? Ou que aquele paciente dono do tumor é um paciente frágil para ser submetido para uma cirurgia, né? Talvez esse paciente não pudesse ser anestesiado, porque isso correria um risco cardíaco, né? Ou talvez ele não queira ser submetido a um procedimento cirúrgico por conta do dano estético, né? E aí a gente pode lançar mão de algumas outras estratégias. A radioterapia, ela aparece nesse cenário como uma opção terapêutica, quando não há possibilidade de fazer a cirurgia, tá? Outra situação, existem hoje alguns tratamentos tópicos, uns cremes que a gente aplica sobre o tumor, e que eles fazem o mesmo processo que o Rafael disse da imunoterapia. Eles ativam a sua imunidade naquele local, para que o tumor consiga, o seu corpo consiga destruir o tumor, tá? Esses tratamentos todos, por exemplo, ele nunca vai atingir um índice de cura tão alto quanto a cirurgia, tá? Então, eles precisam ser muito bem pensados quando se a gente opta por esse tratamento, e o paciente também tem que estar ciente dos seus riscos e o quanto ele pode ser beneficiado desse tratamento. Porque existe uma situação complicada, que muitas vezes, talvez esse tratamento não sendo utilizado da forma correta ou no momento correto, você pode ter um tratamento da superfície da pele, né, e esse tumor continuar crescendo na profundidade. Aquela raizinha que sobrou vai invadindo. Então, você deixa de tratar ou curar aquela lesão no momento certo. Então, tudo isso tem que ser muito bem discutido, né? Porque é muito atraente para o paciente quando você fala de um tratamento com um creme que vai remover o tumor, né? Porque ele já, eu não preciso operar. Então, esse tratamento pode ser bastante atraente, e isso tem que ser tomado bastante cuidado, né? Mas, realmente, também existem situações onde que a cirurgia é impraticável, né? Ela não é possível, né? A gente pode, por exemplo, ter um tumor na região da orelha que talvez tivesse que remover a orelha toda daquele paciente, até uma área profunda, né? E aí, hoje a gente tem, o Rafael vai falar um pouco mais disso, alguns tratamentos também que os oncologistas passaram a ter no arsenal para tratar esses casos. Era o que eu queria perguntar, se existe, por exemplo, metástase em câncer não melanoma, e se existe metástase em câncer não melanoma, como que é o tratamento? Se também se utiliza esses medicamentos que o Dr. Rafael estava comentando. Então, para o basocelular, é muito raro a gente ter metástase, assim, é muito raro ter ouvido falar, né? Não é... Eu, pessoalmente, não me lembro de ter cuidado de nenhum paciente com metástases de carcinoma. Eu vi um paciente. No carcinoma espinocelular é um pouco diferente. Essa é uma doença que tem uma capacidade de espalhamento maior, e ela tem uma chance tanto de metástases, que a gente chama de regionais, que são os gânglios,
como metástases para outros órgãos, mais comum, pulmão. Existe ainda uma outra doença bem menos comum, que entra nos carcinomas, que é uma doença também relacionada ao sol, chamada carcinoma de Merkel, que também tem essa capacidade de se espalhar, tá, com metástases. Uma coisa que é interessante também a gente colocar, que para o vaso celular, mesmo que ele não tenha metástase, ele pode chegar a ameaçar a vida da pessoa. Porque se você imaginar um tumor nessa região, e hoje eu estava vendo uma paciente com essa condição, um tumor, ele pode comprometer o olho dela, mas ele pode invadir o crânio. Então, alguns pacientes podem ter a sua vida de fato ameaçada pelo vaso celular. Então, nós não podemos diminuir a gravidade disso. Para o vaso celular, em situações graves como essa, que não dá para operar, que a radioterapia não vai ajudar, e para os raros casos metastáticos, existe uma medicação que entra na família da terapia-alvo, né? O remédio chamado Vismodegib, que é o que a gente tem aprovado no Brasil, ele já é utilizado rotineiramente. Mais recentemente, começaram a surgir os dados de imunoterapia para o carcinoma basocelular. Essa é uma estratégia que a gente está vendo os dados surgirem para os pacientes, especificamente os pacientes que já tinham recebido medicações da família, do Vismodegib, e que deixou de funcionar por algum motivo. Para o espino celular, a gente já tem no Brasil droga aprovada para esses cenários avançados, seja metastático ou situações em que a cirurgia seria mutilante, causaria uma perda de função, né? Ou o paciente às vezes não tem a condição para se submeter a uma cirurgia, uma doença comum em idosos frágeis, né? Então, é um outro cenário que a gente se depara de vez em quando. E esse outro carcinoma mais raro, Merkel, também a gente usa imunoterapia, droga aprovada no Brasil. E doutor Rafael, esses medicamentos, eles estão disponíveis no SUS, por exemplo? Infelizmente, não. Nós não temos a incorporação definitiva de nenhuma dessas drogas mais modernas para o tratamento de câncer de pele. Para nenhum tipo? Para nenhum deles, e inclusive o Vismodegib, a gente tem um outro problema, que ele é uma droga oral. E as drogas orais, elas, para que os convênios cubram, existe uma agência que, teoricamente, deveria dar um aval para isso e até hoje não deu. Então, essa droga, nem pelos convênios a gente consegue rotineiramente. Apesar de serem todas aprovadas pela Anvisa. E para o melanoma, doutor? Para o melanoma, nós temos as drogas também aprovadas só no cenário privado. Houve, nesse ano, um movimento muito grande no sentido de incorporar as drogas, a imunoterapia e terapia-alvo para melanoma metastático. A Conitec, que é o órgão do Ministério da Saúde responsável pela decisão ou não de incorporar qualquer que seja a tecnologia ou remédio, deu um parecer favorável, mas isso até hoje não se concretizou. Certo. Agora, uma questão que eu fiquei pensando enquanto vocês falam em relação à idade. Existe uma idade em que o câncer de pele aparece com maior frequência? Usando novamente o exemplo da Tânia, né? Se eu me lembro bem, ela disse que teve o diagnóstico ali do melanoma com 32. O doutor Elimar, quando falou por volta dos 40 e poucos. E agora há pouco o doutor Rafael falou sobre um câncer que é talvez mais comum de aparecer em idosos e tal. Então, em qual momento da vida a gente se preocupa mais com o câncer de pele? Eu entendo que é em todo momento, né? Desde a infância, mas em qual momento em que esse diagnóstico acontece, doutor Elimar? A resposta é depende. Na verdade, a gente tem algumas características para cada um desses tumores,
né? Então, quando a gente fala especificamente do melanoma, as mulheres costumam ter esse tumor, a incidência maior, né, é um pouco mais precoce do que dos homens. Para você ter uma ideia, Natália, por volta na faixa etária de 20 a 25 anos, a gente chega a diagnosticar 2,5 vezes mais casos de melanoma em mulheres do que nos homens, tá? Então, e aí, lógico que aí fica mais claro ainda a importância de conhecer os fatores de risco, né? Porque se você é uma mulher jovem, branca, com a pele clara e muitas pintas, já a partir dos seus 20 anos, principalmente se você tiver histórico de queimadura solar, o acompanhamento é extremamente importante, tá? E aí, eventos como o da Tânia, de ter uma gravidez próximo de um diagnóstico de melanoma, é muito comum de acontecer, tá? Quer seja durante a gravidez. E aí tem um fato muito importante que a gente precisa relatar. As nossas pintas, elas tendem, às vezes, a ter um tom um pouquinho mais escurecido durante a gravidez, né? Então, existe uma hiperpigmentação, mas elas não podem mudar de formato, não pode mudar fortemente de cor, não pode ganhar cor nova, né? E se isso acontece na gravidez, essas lesões precisam ser removidas, e é importante saber que elas podem ser removidas. Então, a gestante pode ser submetida a um procedimento de remoção de uma pinta suspeita, sim, aliás, deve, né? Então, tem esse ponto em relação ao melanoma. E aí, depois, a curva vai se igualando, a incidência no homem e na mulher vai aumentando, e aí, a partir dos 60 anos, até que a incidência não cresce muito mais, tá? De melanoma. Mas o tumor continua acontecendo. Já nos carcinomas basocelulares e espinocelulares, o dano cumulativo, né, a exposição solar crônica diária, é um fator preponderante. Então, mesmo nas pessoas mais claras, esse tumor vai acontecer um pouco mais tardiamente, lá depois da quinta década, né? Então, a partir dos 40 anos, mas muito mais significativamente a partir dos 55, 60 anos. O ponto é que hoje a gente tem observado pessoas por volta de 40 anos, também já com alguns diagnósticos de carcinoma basocelular. Então, se você tem o histórico, né, de queimadura e tal, e já tem que ficar atento nessa idade. O carcinoma de Merkel, por exemplo, ele já é mais característico ainda dos mais idosos. A partir dos 60 anos, ele começa um aumento da incidência, né? Então, cada câncer de pele vai ter um momento dele ser mais comum, né, de acontecer. Perfeito. E, doutor Rafael, pensando na possibilidade dessa alteração genética, de ter, por exemplo, casos na família de um tipo de câncer, quando que é preciso ter uma investigação mais ativa? Bom, existe aí uma questão que a gente chama de aconselhamento familiar, né? Até que ponto você precisa pesquisar genes específicos? Essa é hoje uma especialidade dentro da oncologia, a gente chama de oncogenética. Para os carcinomas, em geral, nós não temos essa recomendação, a menos que o dermatologista, normalmente é quem faz esse diagnóstico, de doenças padrão muito específicos, são algumas síndromes muito específicas e que, em geral, o diagnóstico da alteração gênica vem a partir do diagnóstico da doença. Então, tem uma doença chamada Xeroderma pigmentosa, uma doença muito rara, mas que o dermatologista faz o diagnóstico e aí isso a gente entende que vai ter uma alteração genética. Síndrome de Gorlin, você vai ter isso e o diagnóstico é clínico e aí isso remete a uma alteração gênica. O que acontece, o que vem se discutindo mais, é assim, olha, essa família tem umas 4 pessoas com melanoma, 2 delas têm menos de 30 anos, deve ter alguma coisa aí. E aí você tem um melanoma, é o mesmo melanoma que a pessoa
que não tenha na família. Então, é um pouco diferente do outro cenário, né? Essa suspeita vem pela história, pelo histórico familiar. E, a partir daí, você vai ter que levantar esses dados, quem são os casos, e vai fazer uma decisão se tem uma recomendação formal. Em geral, e isso tem critérios que são específicos, e acho que não vale a pena a gente trazer esse nível de detalhe aqui, mas, em geral, essa decisão ela vem a partir do número de familiares com melanoma e se os seus melanomas estão em familiares diretos. Existe uma entidade específica que você pode relacionar também com outros cânceres, no caso, câncer de pâncreas e melanoma. Mas, basicamente, se a sua família tem muito caso de câncer, provavelmente um oncogeneticista vai te ajudar a prevenir os próximos cânceres na sua família. Eu costumo dizer que essas famílias, elas precisam de muito orientação e acompanhamento, porque a gente também não pode jurar, classificar que ela vai ter um melanoma, então a gente não tem que deixar ninguém paranoico, né? A Tânia falou isso no vídeo dela, né? Teve um momento que eu fiquei paranoica e hoje eu estou vivendo a vida normal, né? E você transformar a vida de uma pessoa numa paranoia pela possibilidade de ter uma doença é muito ruim. Então, você tem que acompanhar essas pessoas de perto, deixar claros os riscos, a metodologia de acompanhamento, essa decisão toda é feita, no caso do melanoma, o oncogeneticista vai ter um papel muito importante, que ele vai definir, né, quando vai ser feita uma pesquisa genética, para procurar aqueles genes de alto risco por determinar aquele melanoma. Mas hoje a gente ainda não conhece todos os genes que podem determinar esse risco. Então, naquelas famílias onde o melanoma se repete, é muito importante que essa família seja acompanhada de perto por um dermatologista e que esse dermatologista saiba exatamente definir, olha, as crianças vão começar a acompanhar comigo a partir de tanto, as meninas aqui, os meninos assim, a avó vai precisar vir também, e assim por diante. E é muito específico, e esse cuidado tem que ser um cuidado daquela família. Perfeito. Doutora Elimar, eu queria te perguntar uma coisa que é um pouco básica, e é muito dita geralmente em campanhas de Dezembro Laranja e tal, mas que eu acho que a gente não falou muito aqui, que é a importância do protetor solar. O quanto ele é importante e o quanto as pessoas passam ele corretamente, porque eu me lembro de já ter feito uma reportagem um tempão atrás, e um dermatologista me disse, as pessoas não passam corretamente o protetor a ponto dele ser protetor de verdade. Então eu queria te ouvir sobre isso. Isso é super importante, porque, assim, o protetor solar não é o salvador da pátria, ele pode até fazer com que a gente se sinta seguro e se exponha mais ao sol, né? Então, se eu comprei um protetor solar e o produto está todo no potinho e eu fui com ele segurando para a praia, eu não estou protegido, né? Isso é muito comum. Quantas vezes, né, Natália, a gente vê, eu comprei um protetor solar que não acabou naquela viagem de praia. Já errou de Comigo acaba no segundo dia. Exatamente, então você está usando de forma correta, né? Para que a gente consiga, Natália, a proteção que o protetor solar mostra na embalagem, então a gente toda vez fala, né, você deve usar um protetor solar acima de 30, né, mas para que a gente consiga a proteção 30, a gente precisa passar 2 gramas por centímetro quadrado de pele de protetor solar. Isso significa que o fundo da nossa mão aqui, ou uma colher de chá, é a quantidade para passar no rosto. Isso é muito produto. Então, realmente, para que você consiga uma boa proteção, ou você segue essas regras de quantidade grande, ou no mínimo você faz uma dupla aplicação, que é aquela outra regra que a gente fala, assim, passa o protetor solar no seu corpo inteiro, né, ainda em casa, e quando você chegar na praia, passe mais uma camada, porque aí você fez a dupla aplicação e você chega muito próximo da proteção oferecida na embalagem, tá? Os protetores acima de 70, 80, perto de 100, tá? Eles vão te dar uma proteção muito maior, e eles também conseguem corrigir um pouco esse nosso erro da aplicação.
Então, quando eu passo a metade da dose recomendada de um protetor 30, eu não vou estar com proteção 15, eu vou estar com uma proteção 8, 7, tá? E isso pode ser muito perigoso, tá? Quando eu estou falando de um protetor fator de proteção 100, se eu passar a metade da dose recomendada, ele vai dar uma proteção próxima de 50, tá? Então, ele pode ser útil nessa compensação de dose, tá? É claro que uma pessoa... Aqui, ó, nós temos 3 tons de peles diferentes, né? Então, você, é muito ideal que você use um protetor solar. Eu estou no risco, eu já entendi. Que você precisa de um protetor muito mais forte. O Rafael, um pouco mais intermediário. Eu, se não fosse dermatologista, eu até usaria um protetor solar com fator de proteção por volta de 30, mas no dia a dia eu acabo usando um fator de proteção muito mais alto por saber dos outros riscos, né? Que o sol vai fazer o envelhecimento da pele, vai fazer o aparecimento de manchas, de rugas, perda da sustentação que o colágeno dá para a nossa pele. E aí, para a gente prevenir do envelhecimento, Natália, a proteção deve ter um fator UVA muito alto. E no Brasil, e assim como na maioria dos países do mundo, a proteção UVA é 1/3 da proteção UVB que está na embalagem. Então, 60 só protege 1/3 de UVA, que dá 20, tá? Então, isso é um outro fato importante. Todos os protetores solares, à medida que você está exposto ao sol, ele vai sendo degradado. Então, em 2 horas, você já perdeu muito daquela proteção. Então, para que você consiga manter, você precisa reaplicar a cada 2 horas. Os protetores, em geral, são desenvolvidos com uma boa resistência à água, mas mesmo assim se perde bastante. Então, quando você sai da água, né, ou quando você sua pela atividade física, por exemplo, você deve reaplicar, né? Com essas medidas todas, o protetor solar realmente pode ser muito útil na redução do risco do câncer de pele. Mas não é só ele, né? E ele muitas vezes pode ser caro, principalmente se você estiver usando dentro da quantidade recomendada. Sombra é de graça, né? Então, ficar na sombra ajuda muito. O sol, das 9 às 3 horas da tarde, ele tem um índice de radiação ultravioleta B extremamente alto. Então, nesse horário, nem com protetor solar vale a pena ficar, tá? Então, você tem que estar embaixo do guarda-sol, usando o protetor solar, se você estiver na praia, porque o guarda-sol sozinho vai refletir o sol que está vindo direto, né? Mas o que bate na areia e volta em você, ele não protege. Então, você precisa manter o uso do protetor solar. Hoje a gente tem a opção das roupas com proteção ultravioleta, né? Que é uma alternativa interessante se você não quer usar tanto protetor solar assim. Mas também não adianta, quando você vai entrar na água, tirar a camiseta, porque a água, o sol atravessa, né? E vai chegar na sua pele, tá? Então, com esse conjunto de medidas de fotoproteção, e desde a infância, né, e aí a gente reforça isso muito no Dezembro Laranja desse ano, que essas medidas precisam virar hábito, e hábito a gente adquire na infância, né? É na infância que nossos pais nos ensinaram a escovar os dentes, né, e aí a gente aprendeu. Por que não aprender a usar o protetor solar também todos os dias nessa época, né? Excelente. Eu acho que a gente está quase encerrando já o nosso tempo e acho que a gente termina com ótimas dicas, né? Depois da aula que vocês dois deram, explicando todo o processo do câncer, do melanoma, do que a gente pode fazer em relação ao tratamento, eu acho que para finalizar, eu vou pedir que vocês façam as considerações finais e acho que a provocação é um pouco a campanha do IVOL que diz também seja amigo do sol. Dá para ser amigo do sol e se proteger? Eu começo com o Dr. Rafael e aí depois passo para o doutor Elimar. Eventualmente a gente tem pacientes, ou às vezes o familiar do paciente, que cria uma neurose muito grande com o sol. E eu brinco que essa pessoa não virou vampiro, ela não precisa, né, viver nas trevas a partir daquele momento. O sol, ele é algo que vai participar da nossa vida como uma coisa boa, né? Ele ajuda a vitamina D, ele melhora o humor das pessoas, ele permite a sociabilidade, a atividade física, ele nos aquece, então o sol é bom. Só que ele precisa ser encarado com responsabilidade. A gente não pode abusar e
entendendo que esses riscos, eles são reais e eles conseguem ser controlados, a gente consegue viver bem com o sol. Se a sua pele é mais clara e você vive em um lugar com uma alta exposição, você vai precisar de um pouco mais de cuidado. Isso vai ser assim, né? Várias das nossas decisões relacionadas à saúde vão levar em consideração essa balança. Atividade física, comida, tudo isso vai fazer. E ao contrário de outros agentes de câncer, por exemplo, mais conhecido o tabaco, né? O tabaco pode ser totalmente evitado, o sol não. Então, não adianta. A imagem do hábito, como o Elimar descreveu, a questão de você escova o dente, proteja-se, né? Você está protegendo seus dentes, proteja a sua pele. É algo que deve ser incorporado como um cuidado global da saúde. Muitas vezes aparecem essas campanhas ou esses mitos de coisas que você vai fazer para cuidar da sua saúde, e aí as pessoas são absolutamente neuróticas com a comida, e elas têm que comer assim, assado, daquele jeito, mas elas não se protegem do sol. A saúde nossa é uma só. A nossa saúde envolve a proteção cardiovascular, a proteção da pele, tudo. Então, a gente não pode focar numa coisa e esquecer da outra. Muito obrigada, doutor Rafael. Vamos ouvir agora o doutor Elimar. Acho que o Rafael fez a finalização que eu também teria feito, mas eu acho que tem uma coisa que a gente não reforçou que precisa ser dito, né? A gente ainda tem aqui no Brasil, apesar de ser proibido, as câmeras de bronzeamento, e esses aparelhos, né, clandestinamente, aumentam o risco tanto do câncer de pele melanoma quanto não melanoma de uma forma muito intensa. Então, é importante que as pessoas coloquem isso na cabeça, porque justamente, às vezes, as pessoas com atitudes de vida saudáveis, né, que gostam de cuidar do corpo e etc., justamente são as pessoas que mais se expõem a esse risco. Mas, de qualquer forma, a gente dermatologista, a gente não quer que as pessoas vivem vampiras, se transformem em vampiras, fiquem fechadas dentro de casa, né? A gente só quer uma redução de risco e uma qualidade de vida melhor, tá? E para reforçar, eu falei bastante, né, dos pacientes que já tiveram um tumor ou que tem risco de desenvolver um número grande de lesões, principalmente por carcinomas, a gente tem hoje, né, uma série de medidas terapêuticas, né, uso de produtos na pele, uso de algumas medicações por via oral, que são extremamente úteis para a redução do risco de novos tumores. Então, isso é importante, não é só o protetor solar, a gente já está muito além disso hoje em dia. Então, para quem aí por acaso estiver nos assistindo, que já teve 2 carcinomas basocelulares, já teve um carcinoma espinocelular, já teve melanoma, né, e está preocupado porque às vezes está em casa fechado e mesmo assim não se expõe ao sol, né, e tem novos tumores, isso precisa ser discutido fortemente com o dermatologista, porque a gente pode ir além desse só o protetor solar e a proteção ao sol, né, a gente tem muito mais coisa para ser feito hoje em dia para esses pacientes de alto risco, e isso com certeza beneficia muito quem é aquele paciente que lá na infância não teve a oportunidade de cuidar como hoje a gente tem. Muito, muito obrigada, doutor Elimar. Eu queria agradecer de novo também ao doutor Rafael. Infelizmente, o nosso tempo já se encerrou, então eu já desejo desde já boa noite para vocês e queria agradecer também. Eu tenho alguns recados finais para passar para as pessoas, então, muito obrigada, doutor Rafael e doutor Elimar. Obrigado a vocês. Obrigada. Bom, eu queria agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora, que assistiu a todos esses esclarecimentos que foram essenciais. Também quero agradecer novamente aos patrocinadores, a Bristol, a Novartis e a Sanofi.
As perguntas que não foram respondidas aqui hoje podem ser enviadas para o faleconosco@vencerocâncer.org.br, que é o canal de interação dos pacientes com os médicos do Comitê Científico do Instituto. Vocês vão receber por e-mail uma pesquisa ao final do evento e é super importante responder para que o Instituto Vencer o Câncer apresente um evento cada vez melhor para vocês. Vocês também podem apontar o celular para a tela agora para responder a pesquisa pelo QR Code. Eu quero agradecer, então, novamente vocês que nos acompanharam até agora. Acessem as redes sociais do Instituto Vencer o Câncer para ter acesso a informações de qualidade sobre o universo de câncer e para saber também sobre os próximos eventos. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Tchau!